Boa noite, meu irmão, boa noite, minha irmã. Vai começar mais um vídeo aqui no canal Ligado na Videira Verdadeira. Obrigado pela sua presença. Se você gostar desse vídeo, dá um like, compartilha com seu amigo e com certeza vai ser grande bênção para sua vida esse vídeo, em nome de Jesus. Venha comigo então. Boa noite, meu irmão, boa noite, minha irmã. Tá começando mais um vídeo aqui do canal Ligado na Videira Verdadeira. Desde já, você que não é inscrito aqui do canal, vai aqui embaixo nesse botão assim vermelho, essa palavra em vermelho aí, inscreva-se, inscrever-se, se inscreva, ative o sininho, compartilhe com seus amigos para você estar recebendo mais e mais vídeos. E agora, nesse momento, eu vou estar trazendo uma palavra de Deus para a tua vida, uma palavra que eu gosto muito de ministrar ela, não fiz nem esboço, mas eu quero transmitir o que Deus colocou no meu coração e é algo assim muito semelhante ao que estamos vivendo hoje. Vamos ler aqui a palavra de Deus no livro de 2 Reis, no capítulo 6, no versículo 24. Presta atenção, depois eu vou estar falando, esmiuçando dessa palavra para você entender mais ou menos a comparação do que está acontecendo nos dias de hoje. Depois disso, ajuntou-se Ben-Hadad, rei da Síria. Olha bem, grava esse nome, Ben-Hadad, rei da Síria. Ajuntou todo o seu exército, subiu e sitiou a Samaria, ou seja, cercou Samaria para que ninguém saísse. Houve grande fome em Samaria. Eis que a sitiaram a ponto de se vender a cabeça de um jumento por 80 ciclos de prata e um pouco de esterco de pombas por 5 ciclos de prata. Passando o rei de Israel pelo muro, gritou-lhe uma mulher: acode-me, ó rei, meu senhor. Ele lhe disse: se o Senhor te não acode, de onde te acudiria eu? Da eira ou do lagar? No versículo 28, perguntou-lhe o rei: que tens? Respondeu ela: esta mulher me disse: dá cá o teu filho, dá-me o teu filho, para que hoje o comamos, e amanhã comeremos o meu. Cozemos, pois, o meu filho e o comemos, mas dizendo-lhe eu no outro dia: dá-me o teu filho, para que o comamos, ela o escondeu. Versículo 30. Tendo o rei ouvido as palavras da mulher, rasgou as suas vestes. Quando passava pelo muro, o povo olhou e viu que trazia pano de saco por dentro sobre a pele. Aí agora, no versículo 31, vai entendendo, né? Aquela situação, a cidade estava sitiada, os valores dos alimentos estavam muito altos, as pessoas estavam passando necessidade, e essas duas mulheres, uma a ponto de negociar: hoje a gente cozinha o nosso filho, come ele, é sinistro, mas é isso mesmo que você entendeu. Versículo 31, disse o rei: assim me faça o Deus que bem lhe aprouver, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, lhe ficar hoje sobre os ombros. Agora o rei desenvolve uma revolta contra o profeta. A luz está um pouco precária, deixa eu dar uma distância que é melhor. Cadê? Versículo 32. Estava, porém, Eliseu sentado em sua casa, juntamente com os anciãos. Enviou o rei um homem de diante de si, mas antes que o mensageiro chegasse a Eliseu, disse este aos anciãos: vede como o filho do homicida mandou tirar minha cabeça? Olhai quando vier o mensageiro, fechai-lhe a porta e empurrai-o com ela. Porventura não vem após ele o ruído dos pés do seu senhor? Entendeu, né? Eliseu falou que os anciãos estavam com ele: ó, porventura não está vindo aí esse homem aí? Quando ele chegava, vamos empurrar a porta nele, está vindo o Senhor. Aquela coisa toda, foi uma revelação que Deus deu para ele. Versículo 33.
Falava ele ainda com eles, quando lhe chegou o mensageiro, disse o rei: eis que este mal vem do Senhor. Que mais, pois, esperaria eu do Senhor? Então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor: amanhã, a estas horas mais ou menos, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por um ciclo de 2 de cevada, por um ciclo à porta de Samaria. Porém, o capitão, cujo braço o rei se apoiava, respondeu-lhe ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janelas nos céus, poderia suceder isso? Disse-lhe o profeta: eis que tu verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Vamos dar uma pausa aqui para a gente já falar, que já tem muito argumento aqui, depois a gente continua. Cadê? Onde a gente parou? Teus olhos disso não comerás. No versículo 2 do capítulo 7. Entenda, o rei Ben-Hadad era o rei da Síria. Ele se revoltou contra Samaria e fez aquele cerco. Ele sitiou. É uma tática que até a polícia militar, as polícias usam. Cerca o ambiente e as pessoas que estão naquele lugar vão começar a ter fome e vai ter que sair como ratos, e eles são, obviamente, pegos com facilidade. Então, quem tinha um mantimento lá superfaturava um valor e estava uma crise tremenda, e o rei já estava por debaixo da pele com um pano de saco. O que significa o pano de saco? Ele já estava quebrantado, ele já estava se humilhando diante de Deus, porque era uma situação que ele estava, uma situação horrível. E ele passando por entre o muro, as mulheres viram ele e gritaram: meu Senhor, me ajude. E contou aquele relato: pusemos o filho e tal, e aquela coisa. Ele ficou: como eu vou ajudar vocês, não sei o quê. E aquilo estava dominando. Então a ira dominou, o desespero dominou. Ele envia o mensageiro fala com o profeta que aquilo está acontecendo por causa do profeta, mas na verdade não é. E o profeta, na reunião dele lá, né, ministrando nos anciões, né, começou a falar: tá vendo um homem agora aí, esse homem vai fazer assim, 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 e assim, assim, assado. Fecha a porta nele. Aí fechou a porta, tal. Quando chegou, ele profetizou que Deus colocou no coração: amanhã, mais ou menos a essas horas, vai estar tudo liberado, o preço vai voltar ao normal, tal, e começou a profetizar. E então o general que estava do lado do rei, ele fez um comentário incrédulo, um comentário sem fé. Ainda que abrisse as janelas dos céus, isso não poderia acontecer. O profeta olhou e falou: você verá, mas você não vai comer, você não vai desfrutar. Então, voltando agora aqui para a leitura, como se fosse um estudo para a gente hoje, no versículo 3, agora que começa o ponto-chave, que eu gosto mais. Ai, que delícia! 2 Reis 7, versículo 3. 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui sentados até morrermos? Se dissermos: entremos na cidade, há fome na cidade e morreremos lá. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos, pois, agora e demos conosco no arraial dos sírios. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, tão somente morreremos. Vamos lá. Quando o profeta libera aquela palavra começa a produzir no mundo espiritual, e ela envia anjos, ou anjo, e faz um barulho como se fosse de um exército. O que acontece? Espanta os sírios, que abandonam tudo em volta de Samaria. E quando chegam os 4 leprosos, nossa, a gente fica aqui, a gente vai morrer de fome, porque estava um caos na cidade. Imagina um caos para quem tinha dinheiro, e imagina um caos também para quem não tinha nada. A gente fala: se a gente ficar aqui, a gente vai morrer de fome.
Se a gente for lá, se eles deixarem a gente viver, a gente só vai viver. Então eles tiveram o quê? Uma atitude. Eu quero falar para você nessa noite, você precisa ter e tomar uma atitude, se levantar, não deixar que a lepra envolva o seu corpo, a sua deformação, aquilo que está querendo te dominar, mas você se levantar e você fazer a coisa certa. Deixa eu ver onde eu parei. Cadê? Morreremos. Sírios, tal. Versículo 5. Levantaram-se ao anoitecer para se dirigir ao arraial dos sírios. E tendo chegado à entrada do arraial, eis que não havia lá ninguém. Ficaram surpresos, não tem ninguém aqui. Porque o Senhor, olha o que o Senhor fez. O Senhor fizera ouvir no arraial dos sírios ruído de carros e de cavalos. Cadê? E o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios, para virem contra nós, pelo que se levantaram e fugiram ao anoitecer. Deixaram as suas tendas, os seus cavalos, os seus jumentos, o arraial como estava, e fugiram para salvar a sua vida. Chegando, pois, aqueles leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda e comeram e beberam, e tomaram dali prata, ouro e vestes, e se foram, e os esconderam. Voltaram a entrar em outra tenda, e dali também tomaram algumas coisas e a esconderam. Então disseram uns para os outros: não fazemos bem, este dia é dia de boas novas, e nós nos calamos. Se permanecermos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados, pois vamos e o anunciamos à casa do rei. Aí no versículo 10, vieram, pois, e bradaram aos porteiros da cidade, eles anunciaram, dizendo: fomos ao arraial dos sírios, e eis que lá não havia ninguém, voz de ninguém, mas somente cavalos e jumentos atados, e as tendas como estavam. Então os porteiros gritaram e fizeram anunciar a nova ao interior da casa do rei. Levantou-se o rei de noite, disse aos seus servos: agora eu vos direi o que é que os sírios nos fizerem. Bem sabem eles que estavam esfameados. Por isso saíram do arraial a esconder-se pelo campo, dizendo: quando saírem da cidade, então tomaremos vivos e entraremos nela. Então, os leprosos, eles comem, eles percebem que não tem ninguém e vêm para a cidade avisar: gente, ó, tá tudo liberado, não tem ninguém lá não. Aí a informação chega no rei: ó, calma, tem alguma armadilha aí. Eles sabem que a gente está com maior fome, quando a gente sair vai pegar a gente como se fosse rato. Então, essa é a negativa, que às vezes você tem medo de se posicionar, porque você monta uma estratégia negativa na sua mente. Não, eu sou muito experiente, então eu sei que isso é aquilo outro. Irmãos, sabe, deixa Deus usar a tua vida e se posicione. Como esses leprosos. Aí eles ficaram incrédulos, beleza, mandaram uma escolta e viram que realmente estava vazia. O lugar estava vazio, o acampamento, então foram e pegaram muita coisa. E agora se cumpre a palavra do profeta. No versículo 16 do capítulo 7. A iluminação está terrível. Então saiu o povo e saqueou o arraial dos sírios, e assim se vendia um alqueire de flor de farinha por um ciclo, e 2 de cevada por um ciclo, segundo a palavra do Senhor. Deram o rei a guarda da porta ao capitão cujo braço se apoiava, mas o povo o atropelou
na porta, e ele morreu como falara o homem de Deus, e que falou quando o rei descera a ele. Assim se cumpriu o que falara o homem de Deus ao rei. Amanhã, a essas horas, mais ou menos, vender-se-ão 2 alqueires de cevado por 1 siclo, e 1 de flor de farinha por 1 siclo à porta de Samaria. Ou seja, o capitão, ele morreu atropelado porque ele não acreditou. Quando eu não acredito, quando eu não desenvolvo a fé no meu coração, eu sou atropelado pela incredulidade. Eu sou atropelado pelas más notícias. Eu vou falar uma coisa para você. Se você começar a estudar mais a palavra de Deus, você vai ver que essas coisas que estão acontecendo, elas foram avisadas. O Senhor avisou que elas aconteceriam. Eu vou falar uma coisa para você. Eu não estou aqui para pregar o Salvador da Pátria que vai tudo melhorar. Eu vou falar uma coisa para você. Coloque a tua vida no altar. Entregue a tua vida ao Senhor. Confia nele, o mais ele fará. Pastor, eu estou desviado. Volta para Jesus hoje. Breve, a gente vai ouvir a trombeta soar e o Senhor buscar a sua igreja. Para isso, eu preciso estar firme na presença de Deus. Firme, acreditando que eu sou um profeta de Deus e já Deus vem nos buscar. Vai buscar a igreja. Irmãos, não é normal o que estamos vivendo. Não é normal o que estamos passando. Isso não é normal. Jesus está voltando. Ele falou que teria doenças incuráveis. Ele falou que o sol queimaria a pele do homem. É o maior índice de câncer de pele, está aí. Ele falou que o amor de muitos ia se esfriar. A gente vê aí que cada um pensando em si. É pai matando filho, filho matando pai. Guerras e rumores de guerras, maremotos, tsunami, terremotos, tudo foi avisado. Vou falar uma coisa para você. Jesus está voltando. Volte para Ele. Amém? Volte para Ele antes. Vamos orar ao Senhor para que essa palavra que eu acabei de ler que se cumpra. Talvez você está vivendo uma escassez na sua vida, mas Deus vai te prosperar, vai te honrar. Mas entenda, nós não somos dessa terra. Nós temos um lar celestial e você precisa se posicionar para você morar nesse lar. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado pela oportunidade que é estar na Tua presença. Obrigado por essa palavra. Obrigado porque o Senhor tem nos orientado nessa pandemia, nessa quarentena que estamos vivendo. Está sendo difícil, muitas dificuldades, muitos empecilhos, mas nós estamos aqui posicionados de pé. Eu peço que o Senhor abençoe a vida de cada um. Essas pessoas que estão entregando a vida ao Senhor, que o Senhor possa escrever o nome delas no livro da vida e dar a certeza da salvação. Em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, pela certeza que o Senhor tem colocado no nosso coração a cada dia. Abençoa a nossa casa, a nossa família. Nos cobre com o Teu sangue, nos livre desse vírus maldito. Que o sangue do Cordeiro esteja nos umbrais da nossa porta, como eu vou ministrar mais à frente, Senhor, em nome de Jesus, que o anjo da morte não possa matar ninguém da nossa casa, mas o Senhor possa preservar a nossa família, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, amém. Deus abençoe a tua vida, irmão.